Esta frase está especificamente nesse posicionamento do Colégio Americano de Medicina Desportiva, que é baseado em evidências, né? Exercícios resistidos reduzem a gordura corporal nos mesmos níveis dos exercícios aeróbicos. Evidência categoria B é um forte grau de evidência. São trabalhos muito bem feitos, embora não em grande número, mas trabalhos bem feitos, bem controlados, experimentais. Seguinte. Nós estamos falando da eficiência dos exercícios, da atividade física e principalmente da musculação, para evitar doenças gerais, para melhorar a composição corporal e também para melhorar a funcionalidade, a aptidão física para a vida diária. Faça o seguinte, mais um. Todas as aptidões são importantes na vida diária. Não em graus máximos, mas todas são importantes. As pessoas precisam de todas. Coordenação, flexibilidade, força, resistência. Mas particularmente a força é muito importante. E vamos lembrar que quando você aumenta a força, você aumenta a potência, você aumenta a resistência. E há estímulos fortes de coordenação e estímulos para a flexibilidade, nós vamos ver depois. Mas por enquanto vamos nos concentrar numa coisa. Força é muito importante na vida diária das pessoas. Vamos ver para quê? Força serve para muita coisa na vida diária. Por exemplo, para realizar coisas na vida diária. Levantar da cadeira precisa de força. Sabe por que a gente não percebe? Se eu digo para vocês, pessoal, acabou, muito obrigado, vamos embora, todo mundo levanta e vai embora, certo? Sem perceber que fez força. Mas numa plateia de idosos, fala para eles, pessoal, vamos tomar café? Você vai na frente, quando você olha para trás, está todo mundo sentado. Idosos sedentários, que tem idoso atleta, né? Vocês sabem disso. Uma plateia de idosos sedentários, o pessoal não levanta facilmente da cadeira. Eles têm que se preparar para levantar. Tem mesmo que levantar, é? Então tá. Levanta. Precisa força para levantar. A gente não percebe porque tem a força. A gente só vai perceber se perder. Então é bom cuidar para não perder. Subir uma escada, se levantar da cadeira precisa força, e não subir uma escada. Para deslocar um objeto, carregar uma cesta, enfim. Isso é vida diária. Evitar quedas. Vocês sabem que idosos caem muito, e isso é perigoso, porque quedas podem levar a fraturas, fraturas levam a imobilização em cama, e isso frequentemente termina em morte para idosos. Ir para a cama pode ser perigoso, nem sempre é prazeroso. Idoso que vai para a cama por causa de uma fratura tem grande chance de morrer. É preciso evitar quedas. E por que o idoso cai? Por várias razões. Ele não enxerga direito, ele tropeça, ele pode ter tonturas, ele pode escorregar. O problema é que o idoso, quando tem pouca força, e a maioria dos idosos sedentários tem pouca força, quando se desequilibra, cai. O jovem pode se desequilibrar e não cair, porque tem força. Força não evita o desequilíbrio. Força permite recuperar o equilíbrio nas situações de instabilidade do corpo. Então, o idoso forte cai menos. Não porque ele não se desequilibra, é porque ele tem mais chance de recuperar o equilíbrio. Outra função da força, pode passar o seguinte. Então, passa mais um.
O detalhe é que para não cair, a pessoa precisa aplicar força rapidamente. Para recuperar o equilíbrio, é força rápida. Isso chama-se potência. Atualmente, existe uma proposta de se treinar idoso com movimentos rápidos, explosivos, chamando isso de treinamento de potência. Por quê? Porque é a potência que evita quedas. Mas os trabalhos que fizeram esses estudos não demonstraram superioridade do treinamento rápido, explosivo. E mais, a maioria dos idosos não pode fazer, porque movimentos rápidos, explosivos, são agressivos para as articulações, machucam quem tem processos de desgaste nas articulações, tendinites, artroses, vários processos. Então, os trabalhos foram feitos com idosos que não tinham essas coisas, e mesmo assim não mostrou melhora. Não dá para aplicar esse tipo de treinamento na maioria da população idosa, porque eles não conseguem fazer, tem dor articular, movimentos explosivos, e não precisa fazer. O treinamento clássico de força, que é lento, com pesos maiores, que fortalece, aumenta a força, diminui quedas, porque quando você tem força, você pode aplicá-la rapidamente, independente de qualquer treinamento. Quando você tem força, você pode aplicar rápido, e aí você evita quedas. Aumentando a força, aumenta a potência automaticamente. Seguinte. Outra aplicação da força é proteção articular. Como que a força protege as articulações? Uma das formas é a contração isométrica. Quando você contrai agonista e antagonista ao mesmo tempo, você estabiliza as articulações. Atleta forte se machuca menos. Por quê? Porque ele está protegido. A musculatura contraída protege as articulações. Então é uma forma de proteção articular, a contração isométrica. Mas a contração excêntrica também tem um grande efeito protetor sobre as articulações. Sabe o que se descobriu recentemente? Que por meio da contração excêntrica, os músculos funcionam como amortecedores do corpo. O que é um amortecedor? Não é uma peça que você aplica uma força e ela cede, mas cede resistindo. O músculo faz isso. A contração excêntrica é o amortecedor. Os músculos funcionam como amortecedores do corpo. É muito comum em medicina se encontrar pessoas que têm dores articulares, coluna, joelho, quadril, e não tem doença. Não tem doença. Nós chamamos isso de disfunção. Sabe o que ela tem? Fraqueza muscular. É um carro sem amortecedor. É um carro sem suspensão. Imagine um carro sem suspensão, o que acontece? Anda 1 quilômetro e os impactos, as vibrações se transmitem para a estrutura e quebra tudo. Carro precisa ter suspensão e corpo precisa ter músculo, que é a suspensão do corpo. Próxima vez que vocês virem um sujeito bem forte caminhando, em vez de pensar assim, lá vai um bombar, porque pode ser errado, pode não ser, pode ser, pode não ser, você não sabe. Não é porque o sujeito é forte que ele é bombado. A próxima vez que você vê um sujeito forte, em vez de pensar assim, pensa, lá vai um sujeito amortecido. Tudo suave, tudo tranquilo, protegido.
caminhar aliás, ter força é muito importante para caminhar. Mas vocês imaginam por quê? Não é só para não cair, não. É para não cansar. Vocês acham que caminhar é uma atividade aeróbica? Sim ou não? Vocês não perceberam que era uma pegadinha? Sim, para a maioria das pessoas, não para todas. Pessoas fracas, nosso modelo é o idoso sedentário, né? Pessoas fracas caminham anaerobiamente, fazendo acidose metabólica e fadiga precoce. Mas por que o fraco caminha anaerobiamente? Por causa do limiar anaeróbio. Vocês sabem que o limiar anaeróbio é aquela intensidade do esforço abaixo da qual a atividade é aeróbica, acima da qual a atividade é anaeróbica. Isso é o limiar anaeróbio, certo? Certo? Limiar é onde começa o metabolismo anaeróbio. Acontece que o limiar anaeróbio corresponde a cerca de 30 a 40% das fibras musculares em contração. Em outras palavras, quando você está contraindo menos do que 30% das fibras, essa atividade pode ser aeróbica, porque o organismo leva oxigênio para todas as fibras. Por que acima de 40% das fibras em contração, o organismo não consegue levar oxigênio para todas as fibras? Porque a contração muscular obstrui a circulação do sangue dentro do músculo. Obstrui, não deixa passar sangue. Se não passa sangue, não passa oxigênio. Se você contrai 70%, 80% das fibras, essa atividade não pode ser aeróbica, porque não passa sangue, não leva oxigênio. Com 40%, você não tem obstrução de todos os vasos, mas de alguns. Então, algumas fibras, com 40% delas em contração, algumas fibras não vão receber sangue, não vão receber oxigênio. Essas fibras vão produzir energia anaeróbica, ácido lático, acidose, fadiga precoce. Acontece que o nosso organismo tem um recurso para quando as fibras são fracas. Qual é o recurso? Ativar mais fibras. Veja, se eu vou subir um degrau e preciso de uma certa força, se eu sou forte, eu subo esse degrau com poucas fibras. Mas se eu sou fraco, eu subo esse degrau com muitas fibras. O organismo varia o número de fibras em atividade em função da força de cada fibra. As pessoas fortes fazem tudo com poucas fibras, e as pessoas fracas fazem tudo com muitas fibras. Idosos, fraquinhos, debilitados, caminham com mais de 40% das fibras. Caminham anaerobiamente. Tem que parar para descansar, porque arde, queima, dói a musculatura. É como se vocês estivessem fazendo um leg press, 10 repetições. O idoso está caminhando e sentindo a mesma coisa. Caminhando e sentindo a mesma coisa. Para descansar, pela mesma razão que você para o leg press. Fadiga metabólica, acidose. Então, como é que a gente vai fazer para esse velhinho voltar a caminhar longas distâncias sem cansar? Tem que aumentar o VO2 dele? Não, o VO2 é útil para correr, não para caminhar. Para caminhar não precisa aumentar o VO2, tem que aumentar a força. Se aumenta a força, ele volta a caminhar com poucas fibras,
volta a caminhar aerobiamente e muito bem, sem fadiga. Tudo bem? Outra aplicação da força: segurança cardiovascular na vida diária. Imaginem vocês uma pessoa que sobe um lance de escadas e chega lá em cima com frequência cardíaca alta, pressão arterial alta. Ela está correndo o risco de ter um acidente cardiovascular, se é que tiver predisposição. Mas a maioria dos idosos tem predisposição para acidente cardiovascular. Então não é seguro fazer uma atividade que aumenta muito a frequência cardíaca e a pressão arterial juntas. E subir um lance de escadas faz isso. Como é que a gente pode fazer para as pessoas subirem um lance de escadas com menores elevações de frequência cardíaca e pressão arterial? É aumentando a força. Porque vejam bem, quando a pessoa é fraca e sobe um lance de escadas, ela não faz isso com muitas fibras? Acabei de explicar, né? Pessoa fraca faz as coisas com mais fibras. Então a pessoa fraca sobe escada com muita fibra. O organismo detecta quantas fibras estão em atividade. São os ergoceptores, terminações nervosas livres dispersas no músculo, entre as fibras musculares, detectam quantas fibras estão em atividade. Se forem muitas, o que o sistema nervoso faz? Reflexamente, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. O organismo identifica que a pessoa está fazendo um grande esforço e reflexamente aumenta a frequência cardíaca e pressão arterial. Se a gente quer que a pessoa faça esse esforço com menor intensidade, com menores reflexos, temos que aumentar a força. A pessoa vai subir a escada com menos fibras depois de ficar forte. Menos fibras. Vai ter menos reflexos, menores elevações de frequência cardíaca, menores elevações de pressão arterial. É uma grande aplicação da força diminuir a intensidade dos esforços na vida diária. O indivíduo fraquinho, tudo que ele vai fazer é de alta intensidade. O indivíduo forte tem uma vida diária de baixa intensidade, do ponto de vista dos esforços. Por essa razão, nós podemos afirmar que músculos fortes protegem o coração. Por que vocês acham que em reabilitação cardíaca se faz musculação? O mundo inteiro se faz musculação e reabilitação cardíaca. Não é para fortalecer o coração, é para fortalecer os músculos esqueléticos e com isso proteger o coração. Porque um coração doente não pode ser submetido a grandes elevações de frequência cardíaca e pressão arterial. Pode ser grave para esse coração. Se o indivíduo fica forte, ele vai ter menores alterações desses parâmetros na vida diária e vai ter menores riscos. Então, músculos fortes protegem o coração. Nós estamos vendo aplicações da força na vida diária das pessoas. Mas eu já comentei que não é só força que as pessoas precisam, outras aptidões também. Só que resistência e potência melhora junto com a força. Coordenação também. E a flexibilidade? Vocês sabem que flexibilidade é muito importante na vida diária, porque se a pessoa perder muita flexibilidade, não consegue fazer as coisas que precisa fazer na vida diária. Não consegue cruzar a perna para pôr uma meia, não consegue vestir uma camisa, não consegue tomar banho. Flexibilidade é importante, claro,
ninguém precisa de graus máximos de flexibilidade para ter uma vida diária confortável. Assim como ninguém precisa de graus máximos de força para ter uma vida diária confortável. Precisa um mínimo. Sabe o que diminui a flexibilidade das pessoas? O que é que diminui a flexibilidade, hein? Falta de exercício. O que diminui flexibilidade é falta de exercício. Ou doença. Mas não vamos falar de doenças, né? Hipertonias, cicatrizações, abscessos. Doenças podem diminuir a flexibilidade. Vamos falar de pessoas em saúde sem doenças. É a falta de exercício. Imobiliza um membro, uma perna. Perde flexibilidade por quê? Pela falta de movimento. Será que tem algum tipo de exercício que diminui a flexibilidade? Muita gente acha que musculação diminui a flexibilidade. Tem fundamento em trabalho, em evidência científica, tem fundamento isso? Não tem. Não inventaram um exercício que diminui a flexibilidade. O que diminui é a falta de exercício. Exercício em geral, ou aumenta a flexibilidade ou não aumenta. Vamos repetir isso. Ou aumenta ou não aumenta. Mas diminuir, só a falta de exercício diminui a flexibilidade. E musculação? Aumenta ou não aumenta a flexibilidade? Diminuir, não. Mas aumenta ou não aumenta? Depende. Depende da situação. Para que algum exercício aumente a flexibilidade, esse exercício precisa forçar os limites do movimento. Como é que a gente faz um exercício de flexibilidade? A gente não põe a articulação no seu limite e força o limite? Não é assim? Põe no limite e força o limite. Não é? Musculação faz isso? Faz em quem tem diminuição da flexibilidade. Por exemplo, aquele velhinho sedentário que não fez exercício durante 40 anos. Aí ele vai fazer exercício, ele não tem mobilidade adequada. Então ele vai fazer um exercício de musculação, seja qual for, um press peitoral, uma remada, uma puxada, um leg press. Ele não tem amplitude para fazer o movimento, ele faz parcial. Ele não tem amplitude. Ele não se sedentarismo dele. Mas nesse indivíduo a musculação aumenta, força os limites do movimento, força, o próprio exercício força o limite do movimento e ele vai ganhando a flexibilidade. Vai forçando os limites e ele vai ganhando. Agora, quando ele tiver flexibilidade para fazer o movimento completo, aí não aumenta mais, porque não força os limites. Quando ele fizer um press peitoral, uma remada, uma puxada, um agachamento, um leg press completo, ele não precisa mais aumentar a flexibilidade. Ele faz tudo na vida diária dele. Mas se ele for saltar a barreira, não é suficiente. Vai ter que fazer um treinamento específico de flexibilidade, porque as necessidades atléticas são outras. Para viver bem, a flexibilidade dá musculação suficiente. Agora, uma pessoa jovem, que já tem boa mobilidade, vai fazer musculação, não aumenta nada a flexibilidade dela, porque não força os limites. Entenderam? A pessoa já tem amplitude para fazer tudo que ela quer, vai fazer musculação, não aumenta. Seguinte. Nós estamos vendo algumas coisas, sobre eficiência da musculação, promoção de saúde, melhora da composição corporal, melhora da funcionalidade. Mas vocês lembram que um dos importantes efeitos são os objetivos terapêuticos? Musculação tem importantes efeitos terapêuticos. Um dos importantes efeitos terapêuticos é a estabilização das articulações.
nós já dissemos que a contração isométrica protege as articulações, diminuindo, por exemplo, a incidência de lesões nos esportes. Mas esse mesmo mecanismo tem aplicações terapêuticas. O indivíduo que tem artrose, vocês sabem que a artrose é desgaste das articulações, né? Desgaste. Suponha que ele tem artrose no joelho. Quando ele está parado, ele não tem dor, ele não sente nada parado. Mas quando ele vai andar, dói o joelho dele. Ele não consegue andar. Parado não dói. A dor da artrose é dor cinética, é dor aos movimentos. Por que dói quando ele anda? Porque esse desgaste das cartilagens produziu uma instabilidade do joelho. Instabilidade. Então, quando ele vai pôr o peso em cima, surgem movimentos que não deveriam surgir. Esses movimentos machucam e provocam dor. Às vezes o indivíduo tem esse desgaste nos discos intervertebrais, na coluna. Ele está repousando, ele não sente nada, mas ele fica em pé e começa a doer. Ele caminha, dói. Por quê? Porque o peso do corpo em cima dessa coluna produziu movimentos que não deveriam acontecer. Machucam e provocam dor. Como é que a gente vai tratar essas pessoas? Com fortalecimento muscular. Os músculos fortes estabilizam a articulação. Então, na hora que o sujeito que tem artrose ficou forte, quando ele vai andar, a musculatura contrai e não mexe o joelho, ou mexe pouco, mexe menos, ou não dói nada, ou dói menos. Isso vale para a coluna. Uma coluna forte, o indivíduo continua com desgaste, mas não tem mais dor. Então, a estabilização das articulações é um importante efeito terapêutico da força muscular. Efeitos tróficos. Os exercícios em geral estimulam a vitalidade dos tecidos. Não fortalece o osso, não fortalece o músculo, fortalece também os tendões. Recentemente se documentou aquilo que se suspeitava. Musculação fortalece também os tendões. Então, por esses efeitos tróficos, existem aplicações terapêuticas para as pessoas que têm as chamadas doenças degenerativas, que são as doenças de desgaste. O exercício de musculação tem efeitos contrários, vitalizadores dos tecidos. Essas pessoas que têm doenças degenerativas, que têm desgastes, elas suportam muito pouco exercício. Exercício aeróbico geralmente não conseguem fazer. Não conseguem caminhar, não conseguem pedalar, não conseguem fazer uma esteira. Porque tem desgastes nas articulações e esses movimentos repetidos não fortalecem e traumatizam. Na musculação, a pessoa consegue, com poucos movimentos, fortalecer e ter os benefícios do exercício. Poucos movimentos. Outro benefício terapêutico é o controle inflamatório. Nós já vimos que a contração dos músculos produz substâncias anti-inflamatórias, que não apenas evitam doenças inflamatórias, mas ajudam a tratar doenças inflamatórias. E existem estudos mostrando que muitos reumatismos inflamatórios melhoram a sua evolução com musculação. Não é só pelo fortalecimento dos músculos que estabiliza as articulações, não é só por isso. É pelo controle inflamatório melhorado pela produção das miocinas. Em reumatologia estão sendo muito utilizados os chamados medicamentos biológicos. São medicamentos que imitam a ação das miocinas. Imitam remédio.
tomar, para injetar, que imitam a ação das miocinas. Então, quando você contrai os músculos, você está produzindo remédio. E um outro efeito terapêutico dos exercícios é a analgesia. Pode passar. A analgesia se conhece muito no aspecto das endorfinas, né? São substâncias analgésicas que o organismo produz em atividade física. Mas existe um outro mecanismo analgésico do exercício, que é o alongamento muscular. Alongamento muscular é analgésico. Alongamento articular pode até provocar dores em quem tem articulações comprometidas. Mas o alongamento muscular é analgésico. Por isso existem tantas técnicas de alongamentos terapêuticos. Alonga o músculo e evita de alongar muito as articulações, para ter o efeito analgésico. Agora, vocês sabem qual é o estímulo que produz o melhor alongamento muscular? É a contração excêntrica resistida. Contração excêntrica produz um eficiente alongamento muscular. O melhor que você pode fazer. Para entender isso, vê se eu tenho mais um slide. Esse. Entendam o seguinte: o tecido conjuntivo envolve as fibras musculares, endomísio, perimísio, epimísio, e se funde para formar o tendão e que se prende no osso. Então vejam, quando as fibras se contraem, elas se encurtam, não? Essa força gerada pelas fibras encurtadas, como é que se transmite para o osso para gerar movimento nas articulações? É através do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo transmite as forças geradas na contração da fibra para o esqueleto. O tecido conjuntivo está entre a resistência e a contração. O tecido conjuntivo está no meio. Qual é a definição de contração excêntrica? É quando, apesar da contração, ocorre um alongamento muscular. Apesar da contração. Vamos conceituar que toda contração é para encurtar. Vamos repetir isso? Toda contração muscular é para encurtar o músculo. Para isso existe músculo, para encurtar. A fibra encurta. Você estimula, ela encurta. Mas, se na hora da contração a resistência oposta é maior do que a força, você tem a contração excêntrica. Apesar da contração, você tem um alongamento. Apesar da contração para encurtar, você tem um alongamento. Dá para imaginar o estresse do tecido conjuntivo na contração excêntrica? A fibra puxando para um lado e o osso puxando para o outro. Quem está no meio é o tecido conjuntivo. A contração excêntrica produz um estresse sobre o tecido conjuntivo. É por isso que contração excêntrica dói mais no dia seguinte. Porque você traumatiza mais o tecido conjuntivo, gera um processo inflamatório que no dia seguinte dá dor. Acontece que esse processo é o alongamento muscular mais eficiente que você pode fazer. É a contração excêntrica da musculação. Os músculos treinados com contração excêntrica ficam muito elásticos, porque o tecido conjuntivo, inclusive, prolifera, aumenta de volume.
Se vocês pegarem um músculo de rato treinado e alongarem o músculo, ele alonga mais antes de romper em relação a um músculo não treinado. Músculo não treinado alonga um pouquinho, arrebenta. Músculo treinado, hipertrofiado, alonga mais, depois rompe. Porque ele tem mais tecido conjuntivo, tem mais tecido elástico. Então, recentemente se documentou que importantes efeitos terapêuticos da musculação se devem ao alongamento muscular, que ocorre na contração excêntrica e com uma grande qualidade, respeitando a articulação. Respeitando a articulação que muitas vezes está doente e não suporta alongamento. Esse é um trabalho interessante, e depois eu vou deixar um site para vocês, onde vocês podem encontrar todos esses trabalhos que eu estou mostrando aqui, gratuitamente. Vocês podem encontrar em inglês e os meus comentários em português. Esse é um trabalho recente, que está lá também, 2012, sobre as aplicações, é uma revisão de outros trabalhos, sobre as aplicações terapêuticas da musculação. E não pensa que é pezinho assim, cotonete. É peso. Aplicações terapêuticas da musculação utilizam exercícios básicos da musculação. Press peitoral, remada, leg press, extensão. E pesado, mas leve. Pesado dentro da capacidade de cada pessoa, mas pesado. Vamos falar um pouquinho de segurança então? Alto grau de segurança está documentado na musculação, tanto segurança cardiovascular quanto músculo esquelético. Vamos ver cada uma por vez. Primeiro conceito: exercício resistivo é exercício controlado. Controlado em quê? Em todos os fatores de sobrecarga. Todo exercício tem sobrecarga, hein? O que é sobrecarga? Aumento de função. Todo exercício tem sobrecarga. Sobrecarga é ruim quando ela é excessiva. Sobrecarga tem que ser controlada. Mas todo exercício tem que ser sobrecarga. Se você controla, ele é seguro. Na musculação você controla todos os fatores de sobrecarga. Quase o seguinte. Todos. Posição do corpo é sempre a mais adequada para cada trabalho muscular. Velocidade dos movimentos é sempre lenta. Tem gente propondo rápido, mas esqueçam, isso não é terapêutico. Você pode fazer movimento rápido, explosivo em treinamento de atleta. Terapeuticamente, isso não tem aplicação. O movimento é lento para não traumatizar as articulações. As amplitudes são controladas. Se o indivíduo faz um movimento amplo e tem dor, ele vai fazer um movimento curto. Se dói, faz isométrico, não mexe nada, faz força sem mexer. É claro que sempre há estímulos progressivos. Quando a pessoa melhora, vai ganhando amplitude e vai mexendo um pouquinho. Quem sabe um dia faz amplitude completa, mas nem sempre dá para fazer. Muitas doenças produzem deformidades articulares que não aceitam movimentos completos. Muitas doenças produzem limitação das amplitudes articulares e se a gente forçar, a gente machuca. Para fazer exercício terapêutico tem que conhecer doença. Porque se a doença produz uma deformidade articular, você não pode forçar as amplitudes. Não, você não consegue mais pôr a mão no chão, deixa aqui que eu te ajudo. Vai ajudar. Machuca o sujeito. Você não consegue mais abrir a perna, deixa que eu te ajudo.
mudando muito. Cargas, as pessoas têm medo das cargas. Mas peso, não pode ter medo do peso, sabe por quê? Porque vocês controlam o peso. Você não pode ter medo de um fator de sobrecarga que você controla. Se você controla, não pode ter medo. Você controla. Adequado sempre, para qualquer situação. Pode ser um pesico, mas vai melhorando, vai evoluindo, vai melhorando, vai evoluindo. Grau de esforço, repetições. Grau de esforço é intensidade, né? Os outros fatores ali é volume, né? Repetições, séries, duração, frequência. Você controla tudo. Intensidades, volumes, execução, você controla tudo. Portanto, faço o seguinte: a musculação é o exercício terapêutico ideal. Se não existisse nenhum tipo de exercício e nós fôssemos inventar o melhor exercício terapêutico, nós iríamos raciocinar: tem que ter isso, 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 não pode ter aquilo, 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 aquilo. Nós íamos inventar a musculação. Não precisa, né? Já existe. É o exercício terapêutico ideal. Faço o seguinte: do ponto de vista cardiovascular, a musculação tem uma baixa incidência de problemas, principalmente arritmia, isquemia, que são situações potencialmente fatais. Quando a gente ouve dizer que alguém morreu fazendo exercício, estava fazendo o quê? Pensa nos casos que vocês conheceram. Bom, teve um que caiu a barra no pescoço, morreu, né? Mas não é o habitual, né? Quando você ouve dizer que alguém morreu fazendo exercício, não estava fazendo musculação, não estava correndo, estava pedalando, estava fazendo alguma coisa com frequência cardíaca alta e pressão arterial alta ao mesmo tempo. Estas são as atividades de alta morbidade cardiovascular. Exercício que aumenta a frequência cardíaca. A musculação é muito segura do ponto de vista cardiovascular por várias razões. Eu trouxe duas que são as principais, tem outras, não dá tempo de explicar. Primeiro, frequência cardíaca mais baixa. Se você comparar a musculação com o aeróbico, mesmo que suave, no aeróbico tem mais frequência cardíaca do que na musculação. Frequência cardíaca, a musculação sobe. Na musculação, a frequência cardíaca sobe pouco, e você para descansar, ela abaixa. Faz outra série, começa a subir, para, abaixa. Isso é segurança. Isso é ruim para treinamento, né? Que tem que manter frequência cardíaca. Treinamento é uma coisa, segurança é outra coisa. Segurança não pode aumentar a frequência cardíaca. Então, na musculação você tem alto grau de segurança, porque a frequência cardíaca sobe pouco. Mas um outro fator importante é que a pressão arterial sobe mais. Sempre se imaginou que isso era problema? Não é problema, porque não sobe muito. E quando sobe, tem fator protetor que é a apneia. Também não dá para explicar aqui, não dá tempo. Mas vejam, a frequência cardíaca um pouco mais alta na musculação é bom. Por quê? Porque quando sobe a pressão diastólica, aumenta o fluxo coronariano. O fluxo coronariano, vocês sabiam o que é diastólico? Faça o seguinte: as artérias coronárias, elas nascem na aorta. Quando o coração contrai na sístole, o sangue passa pela aorta com um fluxo grande e não entra nas coronárias, não dá para entrar. O fluxo é muito grande. O sangue passa pela entrada das coronárias e não entra. Mas na diástole, quando o ventrículo relaxa e aquele sangue que foi ejetado tende a voltar, ele tende a voltar, mas não entra no coração de novo. Por quê? Fecha a válvula aórtica. Na hora que fecha a válvula aórtica,
aonde entra esse sangue que está querendo voltar para dentro do coração? Entra nas coronárias. O fluxo coronariano é diastólico. Quando aumenta a pressão diastólica na hora do exercício, aumenta a oferta de sangue para o coração. Você sabe o que acontece nos exercícios aeróbicos com a pressão arterial? Na medida que se aumenta a intensidade, a sistólica vai subindo. E a diastólica? Se mantém ou abaixo. E o fluxo coronariano diminui na hora que o sujeito mais precisa dele, que é com a frequência cardíaca mais alta. Na musculação você tem esses dois fatores de segurança. Primeiro, a frequência cardíaca não sobe muito. Segundo, que o fluxo coronariano é maior porque a pressão arterial é um pouco mais alta. Faça o seguinte: a gente pode dizer que a baixa incidência de arritmia e isquemia no exercício resistido se deve a isso. O coração trabalha menos e recebe mais sangue, comparando com o aeróbico, tá? Trabalha menos por quê? Frequência cardíaca mais baixa. Recebe mais sangue por quê? Pressão diastólica mais alta. Lá na Faculdade de Medicina tem um professor de patologia, o professor Paulo Hilário, que ele costuma dizer o seguinte: se vocês quiserem matar alguém, não adianta mandar fazer musculação. O sujeito não morre e ainda fica forte. Nós vamos falar uma palavrinha com vocês sobre musculação de competição, culturismo, bodybuilding, que é uma área onde nós atuamos durante muitos anos como dirigentes, e algumas coisas precisam ser mais conhecidas. Mas, antes disso, faço o seguinte: esse é o site que eu recomendo que vocês visitem regularmente. Tudo gratuito. Vocês encontram trabalhos científicos comentados, referências bibliográficas, textos informativos. Vocês podem usar para clientes, passar para aluno. É muito interessante, é uma coisa que a gente está fazendo de 1 ano e meio para cá, e está tendo muita visitação, é muito útil. Muito útil. Claro, ninguém precisa desse site para se atualizar. Qualquer um pode entrar na internet e procurar trabalho científico. Mas não é fácil. Primeiro que você não sabe escolher qual é o trabalho importante, qual que não é. Está tudo em inglês. Então, tem algumas dificuldades, né? Aqui a gente facilita o trabalho de atualização para vocês. Seguinte: uma das coisas que vocês vão encontrar nesse site são os nossos cursos de especialização, os cursos de extensão universitária. Ali tem os detalhes dos cursos, vocês vão poder conhecer lá. Esses cursos começaram na USP, atualmente estão na Unip. Seguinte: vocês vão encontrar também o equipamento de musculação que nós projetamos. Não são equipamentos para reabilitação, para fisioterapia. São aparelhos para musculação, eficientes e seguros para todas as pessoas. Por que as pessoas debilitadas precisam de aparelhos que não forcem as articulações? Claro que por segurança. Mas por que atleta precisa de aparelho que não force a articulação? Para ter conforto e segurança também, para trabalhar com grandes cargas confortavelmente. Atletas adoram esse tipo de equipamento. Outros fabricantes têm também sistema de alavancas e tal, mas nós temos a nossa linha, projetamos aí há mais de 20 anos, está sempre em evolução. Quem for na IRSA vai encontrar nosso equipamento lá no stand da Cybergin. Cybergin é o fabricante do nosso equipamento. Seguinte: linha Biodelta da Cybergin. O meu livro eu recomendo para vocês. Tudo o que nós falamos aqui está aí nesse livro de forma bem didática,
bem objetiva, numa linguagem inclusive acessível para leigos. Para leigos. Então ele tem duas propostas: atualizar profissionais e informar pessoas leigas. O que esperar da musculação? Esse é um livro que eu recomendo para vocês. O seguinte, esse é um livro muito interessante que infelizmente está esgotado em português, mas em inglês ele pode ser encontrado, e é justamente o tema dessa palestra: treinamento resistivo para a saúde e reabilitação. Em inglês ainda dá para encontrar esse livro. Vai sair um outro com esse mesmo foco ainda esse ano. Se vocês estiverem plugados lá no treinamento resistivo, vocês vão saber desse outro livro quando ele for lançado. Seguinte. E esse é o nosso site institucional, onde vocês podem entrar em contato conosco, se for o caso, para qualquer assunto. Biodel. Seguinte. Vamos falar então, para terminar, um pouquinho sobre musculação de competição. Quais são os fatores de sucesso nessa modalidade? Quais são os fatores de sucesso? Treinamento, genética, nutrição e as drogas. Eu vou falar sobre isso por causa das drogas, porque atualmente nós estamos vivendo uma situação muito preocupante. Muita gente não consegue dissociar musculação de drogas, musculação, treinamento de anabolizantes. E é preciso fazer uma distinção, porque não tem nada a ver. São usados, mas não são indispensáveis. Atleta, é claro que usa muito, por quê? Porque ele tem grandes objetivos. Mas muita gente acha que não adianta nem treinar se não tomar bomba. Vocês vivem esse momento, né, do conhecimento, vocês sabem disso. Muita gente nem treina se não tomar bomba, porque acha que não adianta. Faça o seguinte, vamos comentar alguma coisa. 48 de braço. Quem não tem uma noção boa do que é 48 de braço, chega em casa e mede a coxa. Você vai saber o que é 48 de braço. Esse sujeito, Clarence Ross, tinha 48 de braço. Será que ele tomava bomba? Não existia bomba. Clarence Ross morreu faz tempo. Essa foto é do início da década de 40. Agora vai nas academias e chama os bombados, todos eles, mede o braço deles. Quantos 48 vocês vão encontrar? Vai lá, mede. Faço isso. John Grimmett foi considerado o rei dos culturistas na década de 40. Foi campeão mundial de levantamento olímpico também. Por coincidência, 48 de braço. Faça o seguinte. Aí uma foto do John Grimmett na década de 40. Dá para perceber que é da década de 40. Pelo visto, o maiô da moça. O John Grimmett morreu recentemente com 94 anos de idade. E foi difícil carregar o caixão. Agora, um sujeito desse na piscina hoje, todo mundo, os adolescentes, chega perto e pergunta: qual é o teu ciclo? O que você toma? Aquele que está em pé, vocês conhecem, né? O Arnold já é de uma geração bombada. 70 para cá. Eu estou
Trouxe a foto para mostrar o que está sentado. Que era 20 anos mais velho que o Arnold, é o Reggie Park, que era o ídolo do Arnold. Ídolo. O Arnold tinha a foto dele no armário. O pai dele, do Arnold, estava preocupado com ele. As fotos do Reggie Park que ele tinha lá. Reggie Park é de uma outra geração. Ele preconizava o treinamento natural. Natural é sem bomba, tá? 50 de braço, 230 de supino, 300 de agachamento. Genética pura, porque não tomava bomba. Agora, vocês acham que os grandes campeões atuais que usam bomba não têm genética? Para cada 1 milhão de pessoas tomando bomba, vai ter um campeão. A bomba não mudou isso. A bomba não mudou isso. O campeão é um fenômeno genético, com ou sem bomba. Isso não é para quem quer, para quem pode. Seguinte. Reggie Park ficou famoso em filmes de Hércules, na década de 50. Seguinte. Esse é Bill Pearl. Bill Pearl era o rival do Reggie Park. Reggie Park era inglês, Bill Pearl americano. Reggie Park morreu, acho que há 1 ou 2 anos, vítima de um câncer de pele. Reggie Park morreu com quase 80 anos. Inglês, foi morar na África do Sul, tomava sol, câncer de pele. Bill Pearl está vivo, tem 83 anos hoje, mas eram rivais. 52 de braços. Não esqueçam de medir a coxa quando chegar em casa, tá? 52 de braços. Bill Pearl era famoso também por preconizar o treinamento natural. Os seus alunos, todo mundo reconhecia que ele não tomava nada. Seguinte. Outra foto do Bill Pearl. Bill Pearl com quase 60 anos. Hoje ele tem 83. Não tira mais foto. Porque a musculação é muito boa, mas não é a fonte da juventude, tá certo? Alguém aqui tem esperança de viver para sempre? Ser jovem para sempre? É a vida. E o fim da vida é a morte. Esse é um atleta uruguaio que mora no Brasil, inclusive trabalha conosco. É o Heraldo Piscaizaco. Ele está ganhando o campeonato mundial de musculação Master aos 63 anos de idade. 63 anos. Seguinte. Essa é uma foto do Heraldo hoje com 71, 72, não sei. Nunca tomou anabolizante. Nunca tomou nada. Mas vai ver o cara treinar. Você viu? Poucos jovens acompanham esse senhor treinando. Seguinte. Eu vou mostrar a foto de... Eu mostrei atletas do passado, certo? Mostrei atletas do passado. Mas eu vou mostrar 2 atletas atuais. Um é esse. Quem conhece? Esse é o José Carlos Santos. Bom, ele já deve ter quase 50 anos de idade. Ele não é tão jovem assim. Mas ele ganhou vários campeonatos mundiais. E vou mostrar um outro que é bem mais jovem. Acabou de ganhar o Arnold Classic. Alex dos Anjos.
Quando vocês tiverem a oportunidade de conversar com esses atletas, esses dois, perguntem para eles o que eles acham de anabolizante. Não vou dizer nada, porque vocês vão dizer que eu estou... Não vou falar. Vocês perguntam o que eles acham. Fico à disposição. Dúvidas, perguntas? Peraí, vamos ouvir a pergunta, eu não estou ouvindo. O colega está perguntando se tendinite tem a ver com aquela inflamação basal do organismo. Não, não tem. É um processo localizado músculo-esquelético. Essa inflamação basal é no sistema vascular de todo o organismo. As tendinites são processos inflamatórios, mas localizados, que muitas vezes têm origem em excesso de treinamento. Sim. Quando a pessoa faz um exercício localizado, aliás, todo o exercício de musculação é localizado, né? Então você trabalha, por exemplo, perna. Você está produzindo substâncias anti-inflamatórias que vão atuar no seu organismo inteiro. Você tem um fator de melhora para tendinite no cotovelo, por exemplo, fazendo perna. É um fator de melhora, né? Pois não. Oi? A úlcera varicosa é uma situação de distrofia dependente da má irrigação sanguínea da pele. Você tem úlceras por doenças arteriais e úlceras por doenças venosas. Então são situações de doença. A pele fica tão comprometida por essas doenças que entra em necrose. A úlcera é uma necrose. Não tem nada a ver com exercício, nem a arterial, nem a venosa. É uma doença que acontece. Claro que quando ela aparece, ela limita muito os exercícios, né? Mas não impede. Limita, mas não impede. Pois não. Vocês ouviram a pergunta? Então, bom, eu repito e já respondo, né? Então ele está perguntando, primeiro uma correção, não é que a pessoa vai envelhecendo e vai diminuindo fibras, isso vai, é um processo paralelo, mas o principal não é a diminuição do número de fibras, é o enfraquecimento das fibras. Então quando a pessoa envelhece sedentária, quando está velhinha, ela tem menos fibra, mas ela também tem fibras muito fraquinhas. E é por isso que quando ela vai fazer as coisas, o organismo recruta um monte de fibras, né? Então, na musculação, você consegue ativar as fibras que ela tem de forma muito confortável. Por quê? Porque você utiliza cargas adequadas para ela fazer poucos movimentos. E a fibra vai fortalecendo. Na medida que vai fortalecendo na vida diária, ela começa a usar menos fibras. As pessoas muito idosinhas que nem andar conseguem, cansam muito para andar, conseguem fazer musculação confortavelmente. Nem ofegante ficam, porque são poucos movimentos. Diga. Fala. Não, é subcutâneo. Subcutâneo.
Bom, vamos ver. No diabetes, a insulina que se usa terapeuticamente, ela é subcutânea. Ela não deve ser muscular. Em situações de muita gravidade, que a pessoa está num coma hiperglicêmico, ela precisa de insulina por outras vias. Mas são situações de gravidade, emergenciais. Não é aquele tratamento dia a dia habitual. Esse é subcutâneo. Bom, só pode ser um diabetes muito grave. Agora, existe o uso da insulina como doping também, quer dizer, como anabolizante. Insulina é anabolizante, não é o caso. Porque é muito perigoso o uso de insulina como anabolizante. Ela é anabolizante, mas é muito perigoso. O anabolizante mata devagarzinho, a insulina mata rápido. A colega está perguntando se musculação também é indicado para pessoas com doenças pulmonares graves. Não só é indicado, como muitas vezes é o único exercício que ela consegue fazer. Porque as doenças pulmonares limitam qualquer esforço por falta de ar. A pessoa vai caminhar daqui a aí e tem falta de ar. Não consegue caminhar, tem falta de ar. Não faz nada, fica sedentária. E aí vai enfraquecendo muito e a situação é grave. Na musculação você consegue fortalecer essa pessoa sem que ela tenha falta de ar. Por quê? Porque você faz poucos movimentos. Às vezes você faz um exercício com 3, 4 repetições e para 2 minutos, 3 minutos, depois faz mais 3, 4 repetições. Por que não faz 8, 10? Porque a pessoa não aguenta, tem falta de ar. Mesmo com um pezinho leve, a pessoa não aguenta fazer 10 movimentos, tem falta de ar, ela não aguenta andar. Como eu disse, a musculação é terapêutica, porque você controla tudo adequado para cada situação. Depois eu Todos ouviram a pergunta. O treinamento de alta intensidade não necessariamente quer dizer máxima intensidade, mas existem estudos mostrando que o treinamento intenso pode ser curto e eficiente. Pode ser curto e eficiente. Agora, se vai ter os mesmos resultados de um treinamento que tem maior duração, isso é individual. Porque cada um de nós tem uma tolerância catabólica. Muita gente só consegue melhorar com treinos muito curtos. Se a pessoa faz treinos mais extensos, entra em catabolismo. Então, o ideal é que cada pessoa encontre o seu treinamento anabólico, que é um treinamento sempre mais curto do que prolongado. Você ia perguntar? O colega está perguntando se as pessoas idosas têm uma desaceleração do processo de perda muscular com a musculação. Primeiro vamos lembrar que durante o envelhecimento vai havendo um processo de perda de fibras musculares. Faz parte do envelhecimento do sistema nervoso. A tua pergunta não está bem ainda respondida. Mas tudo indica que a musculação não consegue impedir que a pessoa perca fibras com a idade. Mas as fibras que sobram conseguem hipertrofiar. Esse é o ponto. Professor, tem alguma relação do mal de Alzheimer com a musculação? Já existe algum trabalho com relação a isso? Olha, existem algumas coisas com exercício físico e o mal de Alzheimer, mostrando
alguns efeitos protetores do exercício para o Alzheimer, mas são coisas ainda muito iniciais, não há ainda conclusões para se poder fazer recomendações práticas, mas tem gente estudando só isso. Vamos aguardar. Pode fazer. Aquela faixa etária que você falou de 50 a 50 a 80, esses dois grupos, se a pessoa tem uma doença cardiovascular, já é exercício de hipertrofia, aeróbico ou anaeróbico. Qual desses grupos que é melhor exercício? Entendeu? Não. De 25 a 50. A pessoa tem uma doença cardiovascular, né? Ela faz exercício. Para ela é melhor exercício de musculação, anaeróbico ou aeróbico? De 50 a 80. Então, acho que eu entendi. Vamos por parte. Independente da idade, o indivíduo tem uma doença cardiovascular. O indivíduo que tem uma doença cardiovascular, ele deve fazer exercício pelas mesmas razões que todo mundo precisa fazer exercício, para evitar outras doenças ou até o agravamento dessas. Então, o fato da pessoa ter uma doença não muda a situação de que ela deve fazer exercício. Só que se ela tem uma doença, o exercício tem que respeitar essa doença. Não pode exigir muito de um órgão doente. No caso do teu exemplo é o coração. Exercícios aeróbicos, eles sempre exigem mais do coração. Mesmo aeróbico suave, acelera mais a frequência cardíaca por um tempo mais prolongado. A musculação, conceitualmente, força menos o coração, pelas razões que eu já expliquei. Então, essa pessoa que tem uma doença cardíaca, ela precisa fazer exercício. Geralmente, o exercício de musculação é mais seguro para os cardiopatas, mas não quer dizer que o cardiopata não possa fazer o aeróbico. Só que tem que fazer com mais supervisão, porque é mais perigoso, independente da idade. É claro que a situação sempre fica mais grave com idades mais avançadas, né? Mas é a mesma situação. Bom? Tem mais uma pergunta, professores? Normalmente é isso que o professor Santarém causa nas pessoas, uma salva de palmas que dura mais ou menos 3, 4 minutos. Pode continuar, por favor. Bom, agradecer ao professor Santarém, tá? Vocês estão vendo história aqui, um dos primeiros defensores do exercício existido. Aliás, acho que um dos únicos que levantou, na verdade, a pressão arterial, né, versus a frequência cardíaca, o duplo produto, que é o que ele defende e o que a gente defende também dentro do exercício resistido. Santarém, eu fiz uma pesquisa minha, foi muito legalzinha, só para corroborar com a sua ideia, que eu peguei ratinho e fiz musculação com ratinho. Eu mandei ele subir uma escadinha e coloquei 80% do peso dele na cauda como chumbo de pesca. E o que eu consegui verificar? Que aumentou os cardiomiócitos de forma benéfica, a célula do coração, e aumentou os vasos, que a gente estava falando das coronárias, aumentou o número de vasos, fazendo o coração ficar bem irrigado. Ou seja, treinamento resistido hoje de forma assim, não tem mais nem contestável o treinamento como forma terapêutica, tá? Em vista a qualquer tipo de patologia, desde que seja realmente observado, né? Uma pessoa que conheça sobre os benefícios e realmente das comorbidades que possam estar aliadas a ele para aplicação. Gente, é um prazer estar aqui com o professor e nós temos mais palestras para estar falando, mas eu queria mais uma salva de palmas para ele aqui, por favor. O professor Caio vai estar falando sobre as palestras que vão vir pela frente, tá? E não saiam ainda para a gente conseguir organizar o que vai ser. Vocês perceberam que a educação física tomou um laço diferente, né? Dentro do que a gente julga, não só dentro do desporto e do esporte. Ela está se modificando, cada vez mais ela caminha para a forma profilática.
O professor está aqui de prova. Portanto, todos alinhados à fisiologia do exercício e a comprar o livro do professor, que ele passa bastante sobre a parte fisiológica e treinamento resistivo. O professor vai mandar para mim depois os links, tá? Ó, o pessoal que está agora fazendo a iniciação dos artigos científicos, ele mostrou mais links interessantes para vocês pegarem referências bibliográficas, tá? Principalmente a exercício resistivo. Vamos lá, Caio. Não, sem stand-up hoje a coisa é séria. Sem stand-up, pena. Pessoal, é sempre uma experiência enriquecedora para todos nós ouvir o professor Santarém. E uma coisa que estava implícita na fala dele é o mercado de trabalho para todos nós. Hoje, no Brasil, temos aproximadamente 20 milhões de idosos e dentro de 15 ou 20 anos serão 30 milhões de idosos. Então, para todos nós é um mercado que está crescendo, né, trabalhar com idosos. E também trabalhar em equipes de saúde multidisciplinares. O mercado de trabalho para o profissional de educação física está se abrindo muito em clínicas, hospitais, unidades básicas de saúde, núcleo de apoio à saúde da família, né, em equipes multidisciplinares. Então, cada vez mais a gente vai ter que dialogar com médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,